A Reforma Protestante. Influências que conduziram à Reforma. Neste período de 200 anos que vamos comentar, o grande acontecimento que despertou a atenção geral foi a Reforma. Iniciada na Alemanha, espalhou-se por todo o norte da Europa e teve como resultado o estabelecimento de igrejas nacionais que não prestavam mais obediências nem fidelidade a Roma. Consideremos algumas das forças que conduziram a Reforma e ajudaram de forma notável a sua expansão. O primeiro ponto a se mencionar é a Renascença. Uma dessas forças foi, sem dúvida, o notável movimento conhecido como Renascença, ou despertar da Europa para um novo interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência, isto é, a transformação dos métodos e propósitos medievais em objetivos e métodos de pensamento. Durante a Idade Média, o interesse dos estudiosos havia orientado para a verdade religiosa com a filosofia relacionada com a religião. Os principais pensadores e escritores, conforme vimos, eram homens pertencentes à igreja. Contudo, no período da Renascença, surgiu um novo interesse pela literatura clássica, pelo grego, pelo latim, pelas artes, de forma inteiramente separada da religião. Por via de tal interesse, apareceram os primeiros vislumbres da ciência moderna. Os estudiosos desse período, em sua maioria, eram homens destituídos de vida religiosa. Até os próprios papas dessa época destacavam-se mais por sua cultura do que pela fé. No norte dos Alpes, na Alemanha, na Inglaterra e na França, o movimento possuía sentimento religioso, despertando novo interesse pelas escrituras, pelas línguas grega e hebraica, levando o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé, independente dos dogmas de Roma. Por toda parte, do norte a sul, a Renascença solapava a Igreja Católica Romana. Um outro aspecto, segundo a invenção da imprensa, de Johann Gutenberg, em 1456. A invenção da imprensa veio a ser um arauto-telhado da reforma que se aproximava. Essa descoberta foi realizada por Gutenberg em 1456 em Mungúcia, no Reno, e consistia em imprimir livros com tipos móveis, fazendo-os circular facilmente aos milhares. Antes da invenção da imprensa, os livros eram copiados à mão. Uma Bíblia, na Idade Média, custava o salário de um ano de um operário. É muito significativo o fato de o primeiro livro impresso por Gutenberg haver sido a Bíblia, demonstrando assim o desejo dessa época. A imprensa possibilitou o uso comum das escrituras e incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. As pessoas que liam a Bíblia prontamente se convenciam de que a Igreja Papal estava muito distante do ideal do Novo Testamento. O terceiro e último ponto, o espírito nacionalista. Nessa época começou a surgir na Europa o espírito nacionalista. Esse movimento era diferente das lutas medievais entre papas e imperadores. Tratava-se mais de um movimento popular do que mesmo um movimento relacionado com os reis. O patriotismo dos povos começou a manifestar-se, mostrando-se inconformado com a autoridade estrangeira de Roma sobre suas próprias igrejas nacionais, resistindo às nomeações de bispos, abades e dignatários da igreja feita por um papa que vivia num país distante. Com isso, esse espírito nacionalista era sustentáculo do movimento que viria a ser chamado de a Reforma Protestante.
A reforma na Alemanha. Enquanto o espírito de reforma e de independência despertava a Europa, a chama, o fogo desse movimento começou a arder primeiramente na Alemanha, no eleitorado da Saxônia, sob a liderança de Martinho Lutero, monge e professor da Universidade de Wittenberg. Vamos examinar algumas das causas originais e seus efeitos. Um dos pontos contestados por Lutero foi a venda de indulgências. O Papa reinante Leão X, em razão da necessidade de avultadas somas para terminar as obras da Basílica de São Pedro, em Roma, permitiu que seu enviado, John Tetzel, percorresse a Alemanha vendendo bulas, documentos assinadas pelo Papa, as quais dizia possuíam a virtude de conceder perdão de todos os pecados, não só aos possuidores da bula, mas também aos amigos, mortos ou vivos, em cujo nome fossem as bulas compradas, sem necessidade de confissão nem de absolvição pelo sacerdote. Tetzel fazia esta afirmação ao povo, abre aspas, tão depressa o vosso dinheiro cai no cofre, a alma de vossos amigos subirá do purgatório para o céu. Fecha aspas. Lutero, por sua vez, indignado, começou a pregar contra Tetzel e sua campanha de venda de indulgências, denunciando, como se diz, um falso ensino, uma heresia aplicada pela Igreja Católica Romana. As teses de Lutero, 1517. A data exata fixada pelos historiadores como início da Grande Reforma foi registrada como 31 de outubro de 1517. Na manhã desse dia, Martim Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg um pergaminho que continha 95 teses ou declarações, quase todas relacionadas com a venda de indulgências. Contudo, em sua aplicação, atacava a autoridade do Papa e do sacerdócio exclusivo. Os líderes da Igreja Católica Romana procuraram, em vão, restringir e lisonjear Martinho Lutero. Ele, porém, permaneceu firme, e os ataques que lhe dirigiram apenas serviram para fortalecê-lo, torná-lo mais resoluto em sua oposição às doutrinas não ratificadas pelas Escrituras Sagradas. A queima da bula papal, 1520. Após longas e prolongadas controvérsias e a publicação de folhetos que tornaram conhecidas as opiniões de Martim Lutero em toda a Alemanha, seus ensinos foram formalmente condenados. A Igreja Católica não aceitou. Lutero foi excomungado por uma bula, um documento, do Papa Leão X, no mês de junho de 1520. Pediram então ao eleitor Frederico da Saxônia que entregasse Lutero, a fim de ser julgado e castigado. Entretanto, em vez de entregar Lutero, Frederico deu-lhe ampla proteção, pois simpatizava com suas ideias. Martim Lutero recebeu a excomunhão como um desafio, classificando-a de bula execrável do anticristo. No dia 10 de dezembro, Lutero queimou a bula em reunião pública à porta de Wittenberg, diante de uma assembleia de professores, estudantes e de todo o povo que, em euforia, pulavam e exaltavam. Juntamente com a bula, Lutero queimou também cópias dos cânones ou leis estabelecidas por autoridades romanas. Queimou muitos dos documentos do Papa Leão X. Esse ato constituiu a renúncia definitiva de Lutero à Igreja Católica Romana. O Concílio de Worms, em 1521.
Em 1521, Lutero foi citado a comparecer ao concílio ou assembleia do Conselho Supremo do Governo Alemão, reunida em Worms, no Reno. O novo imperador Carlos V concedeu um salvo-conduto a Lutero para comparecer a Worms, apesar de advertido por seus amigos de que poderia ter a mesma sorte de John Hus, que nas mesmas circunstâncias do concílio de Constância em 1415, apesar de possuir um salvo-conduto, foi morto por seus inimigos. Lutero respondeu-lhes com toda a coragem e intrepidez. Abre aspas. Irei a Worms, ainda que me cerquem tantos demônios quanto são as telhas dos telhados. Fecha aspas. Finalmente, no dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu ante a Assembleia, presidida pelo imperador. Em resposta a um pedido para que se retratasse e renegasse o que havia escrito contra o Papa Leão X e sobre a Igreja Católica, após algumas considerações, respondeu que não poderia retratar-se, a não ser que fosse desaprovado pelas Escrituras e pela razão, e terminou com estas palavras, abre aspas, aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Fecha aspas. O imperador Carlos foi instado a prender Lutero sob a alegação de que a fé não poderia ser confiada a hereges. Contudo, Lutero pôde deixar o Worms em paz. O castelo de Wartenburg. Enquanto viajava de regresso à sua cidade, Lutero foi cercado e levado por soldados do eleitor Frederico para o castelo de Wartenburg, na Turíngia. Ali permaneceu guardado em segurança e disfarçado, com o nome Jorge, durante um ano, enquanto as tempestades de guerra e revoltas rugiam no Império. Entretanto, durante esse tempo, Lutero não permaneceu ocioso. Nesse período, traduziu o Novo Testamento para a língua alemã, obra que, por si só, o teria imortalizado, pois essa versão é considerada o fundamento do idioma alemão escrito e é utilizada pelos alemães até hoje. Isso aconteceu no ano de 1521. O Antigo Testamento só foi completado alguns anos mais tarde. Ao regressar do castelo de Wartenburg ao Wittenberg, Lutero reassumiu a liderança do movimento a favor da Igreja Reformada, exatamente a tempo de salvá-la de excessos extravagantes. João Calvino, 1509 a 1564. João Calvino, o maior teólogo do cristianismo depois de Agostinho, bispo de Hipona, nasceu em Noyon, França, em 10 de julho de 1509 e morreu em Genebra, Suíça, em 27 de maio de 1564. Estudou em Paris, Orleans e Bourges. Aceitou os princípios da Reforma em 1528 e foi expulso de Paris. Em 1536, na Basileia, publicou as Institutas da Religião Cristã, ou, como é mais conhecida, as Institutas de Calvino, obra que se tornou a base da doutrina de todas as igrejas protestantes, menos da luterana. Em 1536, Calvino refugiou-se em Genebra, onde viveu até a morte, com exceção de alguns anos de exílio. A Academia Protestante que Calvino fundou, juntamente com Teodoro Beza e outros reformadores, transformou-se no centro principal do protestantismo na Europa e da Reforma. As teologias calvinistas e luteranas possuem características racionais e radicais que inspiram os movimentos liberais dos tempos modernos.
tanto no que se refere ao Estado como também à Igreja, e contribuíram poderosamente para o avanço da democracia e da reforma em todo o mundo. Calvino foi um dos grandes responsáveis pela reforma em Genebra. Na Escócia temos o reformador John Knox. Na Escócia, a reforma avançou lentamente, pois a Igreja e o Estado eram governados pela mão férrea do cardeal Beaton e pela rainha regente Maria de Guise, mãe da rainha Maria da Escócia. O cardeal foi assassinado, a rainha morreu e logo a seguir John Knox, em 1559, assumiu a liderança do movimento reformador. Mediante suas ideias radicais e inflexíveis, sua firme determinação e sua irresistível energia, mesmo contra o engenho, e a atração de sua humanista soberania, a rainha Maria da Escócia, Knox pôde fazer desaparecer todos os vestígios da antiga religião romanista e levar a reforma muito mais longe do que a da Inglaterra. A Igreja Presbiteriana, segundo foi planejada por John Knox, via ser a Igreja da Escócia. No início do século XVI, a única igreja na Europa Ocidental era a católica romana, que se julgava segura da lealdade de todos os reinos. Contudo, antes de findar esse século, todos os países do norte da Europa, a oeste da Rússia, se haviam se separado de Roma e estabelecido suas próprias igrejas nacionais. O nome protestante. A divisão dos vários estados alemães em ramos reformados e romanos deu-se entre o norte e o sul. Os príncipes do sul, dirigidos pela Áustria, aderiram a Roma, enquanto os do norte se tornaram seguidores de Lutero. Em 1529, a Assembleia reuniu-se na cidade de Spira com o objetivo de reconciliar as partes em luta. Nessa reunião da Dieta, os governadores católicos, que tinham maioria, condenaram as doutrinas de Lutero. Os príncipes resolveram proibir qualquer ensino do luteranismo nos estados em que dominassem os católicos. Ao mesmo tempo, determinaram que nos estados em que os governantes eram luteranos, os católicos poderiam exercer livremente a sua religião e doutrina. Os príncipes luteranos protestaram contra essa lei desequilibrada e odiosa. Desde esse tempo, ficaram conhecidos como protestantes, e as doutrinas que defendiam também ficaram conhecidas como religião protestante. Houve também a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648. Como resultado inevitável de interesses e propósitos contrários dos estados da Reforma e católicos na Alemanha, iniciou-se então uma guerra no ano de 1618, isto é, um século depois da Reforma. Essa guerra envolveu quase todas as nações europeias. Na história, ela é conhecida como a Guerra dos 30 Anos. As rivalidades políticas e religiosas estavam ligadas a essa guerra. Às vezes, estados que professavam a mesma fé apoiavam partidos contrários. A luta estendeu-se durante quase uma geração, e toda a Alemanha sofreu seus efeitos terríveis. Finalmente, em 1648, a guerra terminou com a assinatura do Tratado de Paz de Westfália, que fixou os limites dos estados católicos e protestantes, luteranos e calvinistas, que duram até hoje. O período da Reforma pode ser considerado terminado nesse ponto. Aqui terminamos a Reforma Protestante, em 1648. Os princípios da religião reformada. Embora nos países do norte da Europa
houvesse diferença de doutrinas e de organização resultantes da reforma, não é difícil encontrar a plataforma comum de todas as igrejas protestantes. Os princípios da reforma podem ser considerados em 5 pontos. Religião bíblica. O primeiro grande princípio é que a verdadeira religião está baseada nas Escrituras. Os católicos romanos haviam substituído a autoridade da Bíblia pela autoridade da Igreja. Proibiam a leitura da Escritura aos leigos e opunham obstáculos à sua tradução à linguagem usada pelo povo. Os reformadores afirmavam que a Bíblia continha as regras de fé e prática e que não se devia aceitar nenhuma doutrina que não fosse ensinada pela Bíblia. A reforma devolveu ao povo a Bíblia que se havia perdido e colocou os ensinos bíblicos sobre o trono da autoridade. Religião racional. Outro princípio estabelecido pela reforma foi este: a religião devia ser racional e inteligente. O romanismo havia introduzido doutrinas irracionais no credo da Igreja, como a transubstanciação, em que o pão se transforma no corpo de Cristo, literalmente, e o vinho se transforma no sangue de Cristo, literalmente, o que seria canibalismo. Pretensões absurdas como indulgências papais em suas disciplinas, costumes supersticiosos como a adoração da imagem em seu ritual. Os reformadores, conquanto subordinassem devidamente a razão à revelação divina, que é a Escritura, reconheciam a primeira como um dom divino e requeriam um credo, uma disciplina e uma adoração que não violassem a natureza racional do homem e que fosse embasada apenas na Escritura Sagrada. Religião pessoal. A terceira grande verdade da reforma, é a qual deu ênfase, era a religião pessoal. Sob o sistema romano havia uma porta fechada entre o adorador e Deus, e para essa porta o sacerdote tinha a única chave, ou seja, o padre. O pecador arrependido não confessava seus pecados a Deus, não obtinha perdão de Deus, e sim do sacerdote. Somente este podia pronunciar a absolvição. O adorador não orava a Deus Pai mediante Cristo, o Deus Filho mediador, mas por meio de um santo padroeiro que se opunha a interceder pelo pecador diante de um Deus demasiado distante para que o homem se aproximasse dele na vida terrena. Na verdade, Deus era considerado um ser pouco amigável que devia ser aplacado e apaziguado mediante a vida ascética de homens e mulheres santos, os únicos cujas orações podiam salvar os homens da ira de Deus. Os homens piedosos não podiam consultar a Bíblia para se orientarem. Tinham de receber os ensinos do livro diretamente, segundo as interpretações dos pais da Igreja, ou seja, nesta época, os padres. Os reformadores removeram todas essas barreiras. Guiavam o adorador a Deus como objeto direto de oração e bem assim o outorgador imediato do perdão e da graça. Levavam as almas à presença de Deus e à comunhão com Cristo individualmente pela intercessão do Espírito Santo. Religião espiritual. Os reformadores também insistiram na religião espiritual, diferente dos católicos. Os católicos romanos haviam sobrecarregado a simplicidade do Evangelho, adicionando-lhes formalidades e cerimônias. A religião consistia em adoração externa prestada sob a orientação dos sacerdotes e não na atitude do coração para com Deus. Os reformadores, entretanto, davam ênfase às características internas da religião mediante as Escrituras antes que as externas. Punham em evidência a antiga doutrina como experiência vital. A salvação pela fé em Cristo e unicamente pela fé. Proclamavam que os homens são justificados não por formas e observâncias externas.
e sim pela vida interior espiritual, a vida de Deus na alma dos homens mediante Cristo. Religião nacional. O último dos princípios da obra da Reforma foi a existência de uma Igreja Nacional, independente da Igreja Mundial. O alvo do papado e do sacerdócio havia sido subordinar o Estado à Igreja e fazer o Papa exercer autoridade sobre todas as nações. Entretanto, onde o protestantismo triunfava, surgia uma Igreja Nacional, governada por si mesma e completamente independente de Roma. Essas igrejas nacionais assumiam diferentes formas: episcopal na Inglaterra, presbiteriana na Escócia e na Suíça, um tanto mista nos países do norte. O culto de adoração em todas as igrejas católicas romanas era em latim, mas nas igrejas protestantes celebravam-se os cultos nos idiomas, nos vernáculos usados por seus adoradores. Esses foram os resultados da Reforma Protestante para o cristão.